E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? A quebra de acordo que transformou o que era uma simples rivalidade na maior guerra entre companheiros de equipe na história da Fórmula 1. O Grande Prêmio de San Marino de 1989. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio de San Marino de 1989 era a segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 23 de abril de 1989, no circuito de Imola, na Itália. Era ali ainda o início da segunda temporada, com Ayrton Senna e Alain Prost como companheiros de equipe na Fórmula 1. Após um ano com domínio absurdo da McLaren, equipada com os motores Honda e com Senna e Prost dentro dos cockpits, os dois iniciavam o ano de 1989 novamente como favoritos a brigar pelo título mundial. Mas na primeira etapa da temporada, o Grande Prêmio do Brasil de 89, não deu McLaren. O inglês Nigel Mansell, com a Ferrari, acabou levando a melhor e ficou com a vitória no Grande Prêmio do Brasil. O Alain Prost conseguiu chegar na segunda posição. E o outro brasileiro, o Maurício Gugelmin, com a March, conseguiu uma ótima terceira posição, o que seria ali o único pódio do Maurício Gugelmin em sua carreira dentro da Fórmula 1. O Senna, que tinha feito a pole position em Jacarepaguá, 1989, se envolveu em um acidente logo após a largada, perdeu muito tempo no decorrer da corrida por conta desse acidente e acabou terminando apenas na 11ª posição, não pontuando na primeira etapa. Só que todos sabiam ali naquele momento que o que tinha acontecido ali no Grande Prêmio do Brasil tinha sido só um acidente de percurso. A McLaren tinha totais condições de se recuperar logo nas provas seguintes. Por mais que o carro de 1989 não fosse tão dominante quanto tinha sido o carro de 88, pois ali em 89 os motores turbo tinham sido banidos da Fórmula 1 e todos os carros passavam a ser equipados com motores aspirados, a tendência é de que as equipes ficassem mais equilibradas. Mas ainda existia uma boa vantagem para a McLaren, equipada com os motores Honda. A Honda tinha um ótimo motor aspirado também. E com o bom projeto do MP45, já bem acertado a partir da segunda etapa, tinha uma certa vantagem da McLaren em relação às demais. E essa vantagem da McLaren já começou a aparecer ainda nos treinos classificatórios ali em Imola. O Ayrton Senna fez a pole position, com o francês Alain Prost ficando na segunda posição. O Prost foi apenas 2 décimos mais lento do que o tempo da pole feito pelo Senna. Em compensação, o Nigel Mansell, com a Ferrari, que ficou na terceira posição do grid de largada, ficou quase 1,5 segundos atrás de Senna e Prost. Olha a diferença de desempenho da McLaren para as demais. O brasileiro Nelson Piquet, que fazia ali o seu segundo ano correndo pela Lotus, conseguiu se classificar para a 8ª posição para o grid de largada. E o Maurício Gugelmin, que tinha feito uma corrida espetacular na primeira etapa de 89 no Brasil, acabou classificando apenas na 19ª posição. O Gugelmin vinha enfrentando muitos problemas com a marcha ali no final de semana em Imola e não conseguia fazer aquele carro render. E nós tínhamos um quarto brasileiro dentro da Fórmula 1 ali em 1989, Roberto Pupo Moreno, que acabou não conseguindo se classificar para o grid de largada do Grande Prêmio de San Marino. O carro da Coloni, a equipe que o Moreno integrava ali em 1989, era um horror. Era praticamente impossível passar da pré-classificação com aquele carro. Então nós tínhamos 3 brasileiros ali integrando o grid de largada do Grande Prêmio de San Marino de 89. Senna na primeira posição, o Nelson Piquet em 8º e o Maurício Gugelmin em 19º. Nas semanas que antecederam o Grande Prêmio de San Marino de 89, começou a rolar um papo no paddock e na imprensa que acabou deixando o Prost bem irritado. Foi nesse momento da temporada de 1989 que começou a rolar o papo de que a Honda vinha trabalhando dentro da McLaren para beneficiar o Ayrton Senna em relação ao Alain Prost. Um alto funcionário da Honda, na época, supostamente falou que o Senna representava para a Honda a juventude e o ardor, e os japoneses viam nele o futuro da Honda dentro da Fórmula 1. O Prost ficou extremamente incomodado com isso, e aí começou a rolar um grande desconforto, principalmente entre o Prost e o Ron Dennis, o chefe de equipe da McLaren ali naquele momento. O Ron Dennis vinha tentando tranquilizar o Prost, e o Prost achava que o Ron Dennis estava simplesmente enrolando ele, que o Ron Dennis estaria junto com a Honda nessa linha de pensamento. E outro detalhe importante desse grande prêmio é que nós tínhamos ali na primeira fila do grid de largada Senna e Prost. Os dois carros da McLaren formavam a primeira fila. E para estas condições de largada,
Senna e Prost tinham selado um acordo. Os dois não se atacariam na briga por posição na pista logo após a largada. Nestas condições de largada, com os dois largando ali na frente, na primeira fila, os dois deveriam largar e se manter nas posições que estivessem logo após a largada. Os ataques e as brigas por posição deveriam acontecer somente no decorrer da primeira volta, após os dois passarem pelas primeiras freadas e contornarem as primeiras curvas do circuito, para evitar que acontecesse qualquer incidente entre os dois, qualquer enrosco que acabasse prejudicando as pretensões deles dentro do campeonato e também as pretensões da McLaren, que seria prejudicada como um todo se acontecesse algum toque entre os dois. E é desta forma que nós temos a largada para as 60 voltas do Grande Prêmio de San Marino de 1989. O Senna larga bem e se mantém na ponta. O Prost também larga bem e fica na segunda posição, segurando a pressão do Mansell, que vinha em terceiro. E já era visível o forte ritmo que a McLaren tinha ali na corrida. Com pouco mais de meia volta, Senna e Prost já iam abrindo muita distância para os demais pilotos da pista. Fechando a primeira volta, nós tínhamos Senna na primeira posição, com Prost em segundo, Mansell em terceiro, o italiano Riccardo Patrese da Williams em quarto, o austríaco Gerhard Berger da Ferrari em quinto e o belga Thierry Boutsen da Williams em sexto. O Nelson Piquet era o oitavo colocado e o Maurício Gugelmin seguia na 19ª posição. Com o Prost e o Senna disparando lá na frente do pelotão, a briga interessante nesse início de corrida era pela terceira posição, com as duas Ferraris e as duas Williams se atacando bastante. Mas na abertura da quarta volta do Grande Prêmio de San Marino de 89, o Gerhard Berger, que estava no meio desse bolo aí, brigando pela terceira posição, perde o controle da Ferrari na curva Tamburello e bate muito forte no muro na beira da pista. Após a batida, o carro sai deslizando pela grama e raspando no muro, todo destruído, e ao parar o carro pega fogo e o Berger fica dentro da Ferrari em chamas, no meio de uma bola de fogo, até chegar ao socorro e conseguir retirar ele dali. Foi esse um dos acidentes mais impressionantes que eu presenciei assistindo uma corrida de Fórmula 1, muito parecido com o acidente que o Romain Grosjean sofreu no Bahrein em 2020. Por muita sorte e, claro, também pelo belo trabalho feito pela equipe de resgate, pelos bombeiros e pela equipe médica, que trabalharam muito rápido para socorrer o Berger, o austríaco praticamente não sofreu nada. Foram algumas queimaduras nos braços e nas costas, mas queimaduras leves e algumas pancadas pelo corpo. Mas não sofreu nada grave, nem uma fratura, nem uma lesão interna, ficou mais pelo susto mesmo, ainda bem. No momento dessa batida do Berger, foi dada a bandeira vermelha e a corrida foi interrompida. Tivemos pouco mais de meia hora de interrupção até o socorro ser feito e a pista ser liberada, para aí nós termos uma relargada. Nesta relargada, o Prost larga melhor do que o Senna e assume a primeira posição já nos primeiros metros. Mas o Senna pega o vácuo do carro do francês, bota o carro do lado na freada da Tosa, a primeira freada ali do circuito de Imola, e faz a ultrapassagem em cima do Prost, tomando a ponta do pelotão novamente. E como já tinha acontecido na primeira largada da corrida, as duas McLarens disparam na frente. Em seguida vinha Patrese, Mansell, o Alessandro Nannini da Benetton e o Nelson Piquet na sexta posição. O Maurício Gugelmin nesse momento era 16º colocado. E as coisas ficam assim por muitas voltas no decorrer da corrida. Senna e Prost bem distantes na frente, os dois andando próximos, mas até então sem se atacar, sem brigar diretamente ali pela liderança, até que chegando na volta 20 de corrida, aí sim, aí o francês resolve ir para cima do Senna. Começa a fazer investidas, botar o carro do lado para tentar buscar uma manobra de ultrapassagem. E o Senna começava a ter trabalho para segurar o francês atrás, mas ia conseguindo se defender com êxito, não dava chances do Prost ultrapassar. Neste momento, nós temos outro forte acidente, dessa vez com o italiano Stefano Modena da Brabham, batendo forte no muro, voltando para a pista e indo para a caixa de brita. Mais um acidente impressionante, mas sem graves consequências para o piloto. Logo em seguida, o Riccardo Patrese tem problemas na Williams, e aí o inglês Nigel Mansell se aproveita desses problemas do Patrese e faz a ultrapassagem em cima do italiano. A partir daí o Patrese fica lento na pista e acaba abandonando. Só que a alegria do Mansell durou pouco. Uma volta depois, a Ferrari do inglês teve problemas na caixa de câmbio e o Mansell precisou abandonar também. Era fim de prova para o inglês e também para a equipe Ferrari, que já tinha os dois carros fora da corrida. Chegando na volta 25 de corrida, nós tínhamos Senna, Prost, Nannini, Nelson Piquet, Derek Warwick e Thierry Boutsen. E o Senna já conseguia, a partir dali, abrir uma boa distância em relação ao Prost. Após os dois pegarem vários retardatários na pista, o Senna conseguiu abrir uma boa diferença,
negociando melhor as ultrapassagens. Passando das 30 voltas de corrida, o Nelson Piquet abandona o Grande Prêmio de San Marino de 89. Era fim de prova para um dos brasileiros ali naquele momento. E o Maurício Gugelmin, que vinha andando mais para trás, vinha tendo uma corrida bem complicada. Tinha furado um pneu, precisou fazer um pit stop que não estava programado e não vinha conseguindo evoluir na prova. Tava difícil a vida dos brasileiros ali naquele final de semana, tirando Ayrton Senna, que liderava a corrida com facilidade. Com 35 voltas de corrida, nós tínhamos Senna, Prost, Nannini, Boutsen, Derek Warwick e Ed Sheever nas 6 primeiras posições. Sendo que o Senna e o Prost tinham 1 minuto e 20 segundos de vantagem pro Alessandro Nannini, que era o terceiro colocado. Faltando menos de 20 voltas para a corrida terminar, o Senna e o Prost seguiam impondo um ritmo muito forte na corrida. Volta a volta, os dois iam fazendo volta mais rápida, um tirando a volta mais rápida do outro, já se aproximando muito dos tempos feitos nos treinos classificatórios. E a cada volta dada, eles quebravam o recorde do circuito. Estávamos vendo literalmente uma competição de velocidade entre os dois companheiros de equipe na McLaren ali naquele momento. E quando o Prost se aproximava do Senna em certos momentos, o brasileiro seguia utilizando com êxito os retardatários para abrir distância novamente em relação ao Prost. Faltando 15 voltas para a corrida terminar, o Maurício Gugelmin abandona o Grande Prêmio de San Marino. Teve problemas na caixa de câmbio da sua marcha e não teve mais como continuar na corrida. Considerando todas as complicações que o Gugelmin teve no decorrer do final de semana, eu acho que abandonar ali naquele momento foi até um alívio para ele. Com pouco mais de 10 voltas para o término da corrida, o Prost resolve apertar de vez o ritmo e fazer uma última tentativa de investida para cima do Senna. Foi engatando uma volta rápida atrás da outra e reduzindo bastante a diferença que o Senna tinha. Mas nessas voltas rápidas que o Prost ia fazendo, ele acaba cometendo um erro na variante, na entrada da reta dos boxes. Perde o ponto da frenagem, roda e sai da pista. Por sorte, o Prost não colide com nada, ele não deixa o motor do carro apagar e consegue retornar para a pista, para pelo menos garantir a segunda posição, pois agora com menos de 10 voltas para a corrida terminar, com todo o tempo que ele tinha perdido em relação ao Senna com essa rodada, já era impossível pensar em uma vitória. E é dessa forma que nós percorremos as últimas voltas do Grande Prêmio de San Marino de 1989, para fecharmos com Senna na primeira posição, Prost em segundo e Alessandro Nannini em terceiro. Era a primeira vitória do Senna e da McLaren, ali em 1989. No pódio, era visível o descontentamento do Alain Prost, que nem quis participar da comemoração com champanhe. O Senna até tentou puxar o francês ali para dentro da comemoração, mas ele se negou, nem deu as caras pro Senna. E o francês foi conversar com o brasileiro após a cerimônia do pódio, para questionar o que tinha acontecido logo após a relargada, pois na relargada, após a interrupção da corrida pelo acidente do Berger, o Senna, que estava na primeira posição, tinha alinhado no primeiro colchete, não larga bem. O Prost larga melhor e ele assume a ponta da corrida ali nos primeiros metros. Só que o Senna vai para cima do francês logo na sequência e faz a ultrapassagem em cima do Prost na primeira freada da corrida. Segundo o francês, o Senna não tinha cumprido o que os dois tinham combinado para essas situações onde os dois estivessem largando ali na frente, de não brigar por posição logo após a largada. E o Senna respondeu para o francês que ali naquele momento não era uma largada, era uma relargada que colocava em movimento novamente os carros na corrida, que já estava em andamento, onde antes da interrupção da prova, antes do acidente do Berger, o Senna era o líder, com quase 3 segundos de vantagem para o Prost. Então ele se via no direito de seguir como líder da corrida, e de certa forma, isso é verdade. Tanto que, nessa época, quando a prova era interrompida, era dada uma bandeira vermelha e depois era feita uma relargada, a distância que um piloto tinha para o outro no momento da interrupção da prova era mantida após a relargada. Isso aí dava uma confusão absurda para acompanhar a corrida quando acontecia esse tipo de coisa. Quando o Berger sofre aquele grave acidente e a prova é interrompida, o Senna era o líder da corrida, com praticamente 3 segundos de vantagem para o Prost. Então, quando é dada a relargada, o cronômetro oficial que determina a classificação da corrida, que determina as posições dos pilotos na corrida, já inicia com o Senna na primeira posição com 3 segundos de vantagem para o Prost. Mesmo que os dois estivessem ali alinhados na primeira fila, largando lado a lado, no cronômetro oficial o Senna era líder com 3 segundos de vantagem. Então, quando o Prost pula na frente do Senna, ali logo após a relargada, e o Senna segue o Prost próximo dele,
ali antes da primeira freada, antes do Senna fazer a ultrapassagem no Prost, o Senna já era o líder da corrida. Para o Prost ser o líder, ele precisava abrir mais de 3 segundos de vantagem em relação ao Senna. Aí o cronômetro oficial da prova colocaria o Prost na primeira posição, pois aí o Prost teria descontado aqueles 3 segundos que o Senna tinha de vantagem para ele antes de ser dada a bandeira vermelha. Era extremamente complicado, pessoal, acompanhar as corridas quando dava esse tipo de coisa, quando davam essas bandeiras vermelhas e tinha uma relargada, pois isso era em relação a todos os pilotos da pista. Por exemplo, logo após essa relargada, o Patrese era o terceiro colocado na pista, mas na realidade o terceiro colocado era o Mansell, que no visual vinha em quarto, logo atrás do Patrese. E dali para trás era tudo uma bagunça, era bem complicado, ainda bem que isso aí mudou. Então o Senna ali naquele momento argumentou pro Prost que na realidade quem estava errado era o Prost, pois o Prost de certa forma tinha se beneficiado do movimento de largada ali na relargada para pular na frente do Senna sem ter ultrapassado ele na pista, sem ter brigado por posição. Segundo o Senna, o francês tinha criado uma possibilidade de estar na frente do Senna com maior facilidade e ter a possibilidade de abrir os 3 segundos que ele tinha de desvantagem antes da bandeira vermelha e buscar a primeira posição. O Prost não engoliu essa argumentação do Senna, ou fez que não engoliu. O Senna não entendeu, ou fez que não entendeu a reclamação do Prost. O que é certo é que o Prost não queria perder mais um campeonato para o Senna. E ele já estava indignado com o papo de que a Honda supostamente estaria beneficiando o brasileiro. E o que aconteceu ali em Imola, em 1989, foi o suficiente para acabar com qualquer resquício de amizade e parceria que existia entre os dois. E criar o clima mais tenso e hostil que já se viu entre dois companheiros de equipe no decorrer de toda a história da Fórmula 1, que acabou se desenrolando em muitos acontecimentos históricos ali no decorrer de 1989, que ainda vão render muitos episódios aqui no canal.